Olá pessoal, hoje nossa aula é de epidemiologia e saúde do trabalhador. É uma aula bastante complexa, que gera bastante discussão e ela é derivada dessa transição epidemiológica aí que a gente viu em outras aulas. E é uma suposição dos especialistas que a gente vai migrar para um panorama epidemiológico mais específico ainda, né? Saindo das doenças crônico-degenerativas para as doenças relacionadas ao trabalho e, na verdade, também ligada a uma questão caótica urbana. Então vamos ver o que a gente tem para hoje aqui nessa aula. A gente vai ver um pouquinho só de história, ver essa coisa do conceito de saúde do trabalhador, que mudou um pouco dentro da epidemiologia, e na medicina existe um pequeno conflito em relação a isso até hoje. Os conceitos de trabalho também, a gente vai dar uma olhada o que era o trabalho antes e depois, ou durante, né, a era industrial, a revolução industrial. E, e a gente vai ver algumas medidas governamentais, algumas medidas legislativas que foram tomadas no Brasil em nome da proteção da saúde do trabalhador. Tá bom? Então, essa coisa da saúde do trabalhador, apesar de ser algo relativamente recente na epidemiologia, a gente já teve alguns relatos ligando a saúde, doença, né, a certas situações trabalhistas. Por exemplo, aí tem essa tabelinha que mostra os primeiros relatos na história, que é do Avicena, que era foi um grande filósofo persa que falou muito também sobre medicina. E ele relatou lá pelo século XI a cólica pública, né? Cólica derivada de trabalho com chumbo, ingestão de chumbo, se eu não me engano. Absorção de chumbo. Dickerson falando de trabalhadores em catedrais que tinham doenças específicas. Século XV, doenças só relacionadas ao trabalho dos ourives. Também no século XV, relatos sobre febre dos marinheiros, um mal que acometia apenas os marinheiros. Agricola ou Agrícola, um italiano, ele no século XVI relatou a asma dos mineiros, problemas respiratórios dos mineiros. E em 1700, Ramazzini escreve um tratado sobre as doenças dos trabalhadores, mas sem fazer muita especulação disso em termos sociais, em termos coletivos, apenas reunindo os relatos que haviam até aquela época sido reunidos por ele. Tá? Essa coisa do trabalho na história é bem peculiar, porque para começo de conversa você conceituar trabalho é muito interessante. E lá vem a gente de novo, né, aqui na saúde coletiva, querendo conceituar as coisas. Conceituar as coisas dentro da epidemiologia da saúde coletiva é muito importante, mas também é muito difícil, né, para você poder ficar à vontade para elaborar um trabalho. Por exemplo, essa definição de Bueno é uma definição muito recente, de 20 anos atrás, e ele diz que o trabalho é o esforço, fadiga, ou tarefa ou aplicação de atividade física ou intelectual. Quer dizer, o trabalho é um esforço, é uma fadiga, é algo que te demanda muito esforço. E a gente não pode esquecer que, mais sério do que isso, na época da escravidão, o trabalho era também um castigo, uma forma de castigo. Então, escravo rebelde não só apanhava, mas também trabalhava mais. Né? Então, você dava o trabalho como uma forma de castigo. Eu costumo comentar que tem algumas pessoas que fazem isso com seus filhos e é uma péssima coisa, né? Porque você bota o filho de castigo e manda ele estudar. Então, quando você transforma o estudo em castigo, imagina o que ele vai pensar sobre o estudo no futuro, né? Qual vai ser a empatia que ele vai ter com o estudo. Mas tudo bem, vamos voltar para o trabalho. Bom, a palavra trabalho por si só, ela deriva de um termo latim, do latim, que é o tripalium. Tripalium é um instrumento. Na verdade, o tripalium tinha duas funções. O tripalium original ele era usado para moer
alguns grãos, mas o tripalium que mais permaneceu com esse nome é um instrumento de tortura para escravos, né? Então essa figurinha está mostrando aí o tripalium, é feito com 3 estacas, uma para fincar no chão e o outro X, onde é amarrado o escravo para açoite e para tortura dos membros. Então, olha só de onde vem o trabalho, né? De coisas horríveis. Durante a Revolução Industrial e quando a gente começou, a sociedade começou a se industrializar, um nome surgiu nisso daí, que foi de Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo que escreveu muito sobre as relações entre o trabalho, entre o trabalhador e o seu empregador, e Marx, na verdade, ele teve uma importância muito grande na história porque ele foi o fundador, né, o inventor de uma nova ciência, que é a ciência política. É por isso que ele ainda é muito lido até hoje. O Marx, por exemplo, ele colocava que o trabalho é o processo entre o homem e a natureza. É uma relação, né, entre o homem e a natureza, onde o homem modifica a natureza para torná-la útil para si. Isso já era assim antes da Revolução Industrial, e na Revolução Industrial isso não é que se agrava, né, mas isso se intensifica mais. Na era industrial, a gente teve uma mudança significativa nas relações trabalhistas. Porque com a era industrial surgiu uma coisa que é a grande produtividade, né, a produção em massa de um mesmo produto. E para você ter grande produtividade, você precisa de muita ordenação no trabalho, né, tudo funcionando muito direitinho, e um trabalho incessante do homem, né, do trabalhador. Além disso, ao longo da Revolução Industrial, foi se percebendo, ao longo do desenvolvimento da indústria, né, foi se percebendo que para você ter mais produtividade, você precisava pegar o trabalhador e especializar ele num ofício, né? Então o trabalhador só fazia aquilo o dia todo, uma pequena tarefa, né? Uma tarefa simples, mas ele não sabia fazer outras tarefas dentro daquela linha de montagem. Aí, por causa disso, começa a haver uma coisa muito peculiar na relação entre o trabalhador e o produto que ele está produzindo. Antes da era industrial, o que os trabalhadores produziam era algo que a sociedade dele, a vizinhança dele consumia. E ele também consumia, né? Então, se ele produzia mesas, né, ele consumia mesas. E ele fazia a mesa inteira, desde os pés até o tampo. Então, ele se identificava com aquilo, porque ele se dedicava à produção de todo o produto. E eventualmente ele vendia ou não aquilo, ou aproveitava para ele, ou trocava por algum outro objeto de interesse. Na era industrial é diferente. Na era industrial, o seu trabalho é um produto, né? Você vende o seu trabalho, que é um produto que é usado para produzir produtos. Então ela é uma mercadoria cuja finalidade é produzir mercadorias. Mas não é só isso. A outra grande consequência dessa mudança no regime de trabalho foi um fenômeno conhecido como trabalho estranhado. O que é o trabalho estranhado? O trabalho estranhado tem a ver com o fato dos trabalhadores produzirem objetos, né, fabricarem produtos com o qual eles não se identificam. Então você imagina, vamos falar dos tempos modernos, você imagina um trabalhador de uma fábrica de carros de luxo. Então ele é um soldador lá, ele solda uma parte lá do chassi e tal. Esse cara, primeiro que ele só solda aquela parte do chassi. Ele não tem noção do que é a construção total daquele carro. Segundo, que o produto final daquilo não faz parte nem um pouco da realidade dele, do mundo dele. Então, o que é esse trabalho estranhado? É um sentimento do trabalhador em que ele não se identifica com aquilo que ele está produzindo. E isso vai fazendo com que o trabalhador tenha um desgosto por aquele trabalho e trabalhando de forma
pior ou exigindo melhores condições. Então, o trabalhador começou a apresentar uma certa resistência àquele trabalho, porque aquilo para ele era muito estranho, né? E houve uma resposta da indústria imediatamente, que foi o disciplinamento da força de trabalho, né? Disciplinar os seus trabalhadores. Isso resultou em várias coisas, né? A perda da criatividade, da alegria, do prazer de trabalhar, que eventualmente existia anteriormente. Essa estratégia da indústria contra a resistência do trabalhador envolveu vários itens, como por exemplo, o controle do tempo, a divisão do processo de trabalho, o disciplinamento da força de trabalho, né? Quando você controla o tempo, você tem um trabalhador mais controlado. Quando você bota o trabalhador para trabalhar no ritmo da máquina, que é algo que não existia antes, você está disciplinando ele também num trabalho mais forçado, né? E, obviamente, não tem como ter outra consequência senão uma questão de saúde do trabalhador, porque a exigência física e intelectual do trabalhador nesse momento passa a ser muito grande. Essa tirinha aí mostra um pouco isso que eu estava falando, né? O cara dizendo que vai se aposentar e depois de se aposentar ele vai lá para o final da linha de montagem para descobrir o que ele está fazendo. Isso é uma tirinha que exemplifica, ilustra bem essa questão do trabalho estranhado. Tá? Bom, e como é que foi essa questão da saúde do trabalhador, especificamente aqui no Brasil? Bom, no Brasil, essa história começou mais forte, principalmente nas décadas de 60 e 70. O que estava acontecendo aqui nessa época? Bom, obviamente vocês sabem, foram os anos principais da ditadura militar. Foi também uma época de grande crescimento econômico, a chegada de muitas multinacionais, abertura de muita estrada em todo o país, né? Também foi uma época de muitos conflitos no campo, muita emigração da população do campo para as cidades grandes. E, claro, né, por causa desse crescimento econômico. E com isso teve um boom muito grande também na urbanização e um crescimento meio desorganizado dessas áreas urbanas que tinha que abrigar esse monte de trabalhador e essas indústrias e fornecer condições de vida para todo mundo. Então, no Brasil, começou a chegar aqui nessa época um novo modelo de sindicalismo, né? O sindicato já existia aqui no Brasil há muitas décadas, mas o que chegou aqui lá pela década de 70, mais ou menos, foi uma ideia nova de sindicato que nasceu na Itália, que é chamado de novo sindicalismo ou novo sindicato, que não é mais um sindicato de luta por questões salariais apenas, mas também um sindicato de luta por boas condições de trabalho, condições saudáveis de trabalho, né? Então, esse novo sindicalismo, ele vem para brigar, como quem dissesse assim, ok, tá bom, a gente vai trabalhar que nem o cão aí para aumentar a produtividade, mas a gente quer trabalhar com condições boas de trabalho. Então, horas de descanso, como é que se diz? Apoio médico, né? Então a gente quer transporte, algo que dê uma tranquilidade para a gente trabalhar tanto dessa maneira. Essas exigências desse novo sindicalismo, elas estão dentro alimentam essa parte da epidemiologia, que é a epidemiologia social, também o que é chamado de epidemiologia crítica, né? E a grande questão disso no Brasil é que essas exigências sindicais, elas vêm num momento em que está tendo muita luta política também. Então aconteceu uma mistura nessa luta, que foi uma mistura de luta por boas condições de trabalho e luta por liberdades e direitos civis. Então as coisas se embolaram um pouco nessa história. E daí, por exemplo, que a gente viu nascer nessa época, né, em meados da década de 70, final da década de 70, vários partidos políticos que eram ligados ao sindicato, como, por exemplo, o próprio PT e o próprio PSDB, né, que são partidos que começaram na luta sindical
e tiveram o aporte de ajuda, né, o apoio de pensadores de dentro da universidade, intelectuais e tal, que compraram essa briga e ajudaram a fundamentar mais essa luta com termos e conhecimentos mais formais. Mas tudo bem. Isso foi um pouco. Tem uma questão chata nisso daí, que foi o fato de você ter gerado polarizações políticas no Brasil. A polarização política começou principalmente aí, na minha opinião, porque você tem partidos políticos que nascem de grupos de exigência, de luta política e tal, ou seja, de inimigos de quem está no poder, né? E com isso os partidos da situação eles se tornam ainda mais extremos para o outro polo, né, para o polo oposto. Então é realmente uma luta de classes, uma questão de trabalhador-empregador, e depois isso foi se misturando e chegando a alguns extremos absurdos que a gente vê hoje em dia. Mas tudo bem, isso foi só um parênteses aí nessa história. Vamos ver o que teve de resultado disso daí. Bom, com o envolvimento das universidades, com as secretarias de saúde, Previdência Social, TRT, quer dizer, com essas entidades públicas que começaram a comprar essa ideia de luta do sindicato em relação a condições de trabalho e saúde do trabalhador, a gente conseguiu estabelecer algumas coisas com o governo, né? Então, por exemplo, esse slide aí está mostrando essa portaria 3.214 de 1978, que é a consolidação das leis do trabalho relativas à segurança e medicina do trabalho, né? Isso foi muito sedimentado e discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi já na década de 80. E essa discussão de saúde do trabalhador, ela evoluiu ao longo das décadas, desde o início dessa discussão. E os próprios termos foram mudando ao longo do tempo, né? Quer dizer, essa planilha aí, essa tabela mostra os termos que foram e são utilizados para falar dessa questão de saúde e trabalho. E, na verdade, esses termos todos ainda são usados hoje em dia, mas alguns estão deixando de ser o ideal, segundo os especialistas, né? Quer dizer, o termo medicina do trabalho, ele está mais focado no indivíduo, né, o trabalhador que fica doente ou que sofre um agravo. Então ele enxerga as coisas de uma forma muito unicausal. A saúde ocupacional, que seria também como se fosse uma sub-área da medicina, né, assim como a medicina do trabalho, a saúde ocupacional, na verdade, ela tem um conceito mais sanitarista, né? Porque ao invés de ela enxergar um indivíduo, ela enxerga grupos de risco. Por isso o nome saúde ocupacional. Então, é como se fosse um trabalho sanitarista, de visitar os locais de trabalho e procurar remediar os problemas para minimizar o risco para tais grupos de risco, né? Então aqui já tem um olhar mais multicausal na saúde ocupacional. O que a gente tem agora é uma visão muito mais integrada, que não olha só ambiente de trabalho, que não olha só a condição do trabalhador, mas olha também questões de classes sociais, de grandes grupos de trabalhadores organizados, envolve uma equipe de profissional bastante diversificada. E é esse termo que a gente usa mais agora, que é saúde do trabalhador, que é a gente olhar para a saúde do trabalhador como uma questão de saúde pública mesmo, né? E uma questão de preocupação para os governos e as instituições de saúde. Porque a gente sabe que várias outras coisas estão envolvidas nisso, como, por exemplo, a questão do acidente de trabalho de percurso, né, no trajeto para o trabalho ou do trabalho para a residência. Bom, mas a gente vai chegar nisso daí. Com a evolução disso, a gente foi identificando alguns indicadores de risco para o trabalhador, né, que são fatores de várias classes, como fatores técnicos, fatores psíquicos, fatores que estão relacionados com a organização do trabalho, com a produtividade, com a desigualdade social. Então a gente está vendo, hoje em dia, que a saúde do trabalhador não diz respeito apenas da ação laborial que ele executa, mas também com a sociedade em que ele vive.
né, que grupo social e socioeconômico ele está inserido. Como outra consequência interessante disso, a gente tem essa portaria 1339 de 1999 do Ministério da Saúde, que é uma portaria que lista todos os agentes e fatores de risco para as doenças e agravos associados ao trabalho. São 27 agentes de risco e eles estão organizados por natureza, né? Então, são agentes de natureza química, agentes de natureza física, agentes de natureza biológica e agentes de natureza... como é que é o termo mesmo? Postural, não é postural, Peraí, vou ali colar e já volto. Ergonômica, pronto. Agente de natureza ergonômica. Então agora você começa a ter categorias no CID-10 de doenças associadas com a saúde do trabalhador. Você já tem essa categoria dentro do CID-10. Então agora o médico, né, quando vai dar o diagnóstico, ele já tem uma categoria para alocar aquilo, se aquilo está relacionado diretamente com a atuação dele, a sua atuação laboral. E essa coisa do acidente de trabalho, ou a doença do trabalho, foi conceituada de forma melhor, né? Então foi definido exatamente o que é o acidente do trabalho. Isso está bem definido na Lei de Previdência Social, a Lei 8.213, lá no seu artigo 19. Vamos esmiuçar um pouco esse artigo 19? Olha só. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Né? Quer dizer, cheio de vírgula, cheio de ou, cheio de e, é porque ele precisa adicionar tudo e ser uma lei que abarque todas as possibilidades. Então, estão incluídos aí no artigo 19 os acidentes de trajeto, as doenças profissionais e as doenças do trabalho. A diferença entre doença profissional e doença do trabalho é o que é inerente à função e o que é colateral à sua função. Esses que são colaterais à função ainda são discutidos e costuma dar muito processo trabalhista, porque tem uma tendência de alguns juízes a aceitarem aquilo como acidente de trabalho ter que ser pago, outros que não aceitam. O colateral ainda é uma questão de discussão. Só que a questão de saúde do trabalho do trabalhador é tão complicada e tão complexa que a gente precisa enxergar essa questão em níveis múltiplos. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, que é o seguinte. Imagina que eu tenho um problema de hipertensão e eu tenho que reduzir o consumo de sódio, tá? Muito bem, uma maneira de eu reduzir o consumo de sódio, que eu posso ter decidido para a minha vida, é passar a fazer o meu molho de tomate em casa. Compro tomates frescos, alho, cebola, azeite e faço o meu molho de tomate com a dosagem que eu quiser de sódio, tá? Ao invés de comprar o molho de tomate pronto, que tem muito sódio. Se vocês forem no mercado aí um dia desses, dá uma olhadinha na quantidade de sódio que tem no molho de tomate. Beleza, então, mas só que para eu fazer o meu molho de tomate, eu preciso chegar em casa cedo. Para gastar esse tempo de fazer molho de tomate, envasar, congelar e blá blá blá. Só que caramba, eu levo 2 horas, 2 horas e meia para chegar em casa. Muito cansado, porque o trabalho me prende até altas horas, porque o trânsito é ruim, o transporte é ruim, eu tenho que dar uma volta grande para evitar uma área violenta. Então isso são questões da zona urbana e que tem a ver com o trabalho, porque isso diz respeito ao deslocamento do trabalho para sua casa. Então, hoje em dia, o especialista enxerga que um problema de saúde como hipertensão, num caso como esse, que você poderia fazer atividades físicas ou melhorar a dieta, alguma coisa que
promovesse mudança nesse Estado e não consegue promover por causa de uma questão trabalhista. É, há um tempo atrás, muitos especialistas torciam o nariz para essa história de encaixar um problema como esse como algo dentro da saúde do trabalhador, mas a verdade é que é sim. Então, para vocês terem uma noção, um exemplo como esse envolve um monte de coisa, vários níveis que não são resolvidos simplesmente pelo presidente daquela empresa. Ele não tem culpa direta pelo trânsito. Ele não tem culpa direta que as lojas fecham tal hora e eu não consigo comprar o tomate. Então, assim, envolve um monte de outras coisas. Outros níveis, na verdade, de decisão. Então, quando a gente pega um problema de saúde do trabalhador, a gente consegue desmembrar isso em vários níveis. E aí você consegue tomar decisões para cada nível. Então, por exemplo, se você tem uma decisão a ser tomada que é no nível federal, não adianta você querer reunir funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, eles não têm poder para isso, né? Não tem jurisprudência. Então, a gente precisa dividir, sequenciar isso, né? Hierarquizar isso numa planilha, numa matriz que foi desenvolvida e é conhecida como matriz de Corvalán, que é essa aqui que vocês estão vendo no slide. A matriz de Corvalán, ela faz isso, ela hierarquiza o problema de saúde do trabalhador em vários níveis. Ela também é conhecida como matriz FPEE, ou que é por causa das iniciais, né? Então vamos lá, a gente tem uma matriz formada pelas forças motrizes, pressões, estado do ambiente, exposição das pessoas e efeitos. Tá? Então por isso que é FPEE. Tem gente que adiciona um A no final, que são as ações que vão ser tomadas em cada um desses níveis. Tá? Tá tudo muito, como é que se diz? Abstrato, né? Vamos fazer isso ficar um pouco mais concreto. Olha aqui uma matriz de Corvalán ou matriz FPEA. Esse aqui é um exemplo, tá? De matriz de Corvalán. Ela é uma matriz de Corvalán para trabalhadores que trabalham na indústria do amianto, estão expostos ao amianto e com isso eles têm como efeito à sua saúde, né, eles têm desenvolvimento de câncer e asbestose, que é uma doença pulmonar, se eu não me engano, derivada da inalação de amianto. Tá? Então, qual é o efeito? Vamos começar por baixo, a gente sempre começa por baixo. O efeito são essas doenças que eu acabei de falar. Tá? O resto da matriz aqui ele está mostrando como que você fica sabendo pela taxa de morbidade, mortalidade, que ação você pode tomar. Vamos deixar isso para daqui a pouco, tá? Muito bem. O efeito é isso, tá? Câncer e asbestose. Quem? Por que o cara desenvolveu isso? Porque ele foi exposto. Então os trabalhadores foram expostos e por isso ao amianto, né? E por isso eles desenvolveram isso. Por que eles foram expostos? Porque o ambiente onde eles trabalham tem amianto espalhado, sem contenção, sem algum tipo de proteção física ali. Por que tem amianto de forma não segura no ambiente de trabalho deles? Porque existe uma pressão que vem da indústria do amianto. Ela quer crescer, então ela pressiona as indústrias, cada indústria crescer e com isso há menos cuidado com a proteção. Por isso que vai ter mais ambiente contaminado, por isso que vai ter mais trabalhador exposto, por isso que vai ter mais trabalhador com efeito. Tá? Por que essa indústria está sofrendo essa pressão? Porque existe uma força motriz por trás disso. O que é a força motriz? É um aumento, nesse caso, né? É um aumento na construção civil. A construção civil está aumentando, está se construindo mais nas cidades, fazendo mais pavimentação, mais ruas, mais prédios, mais lojas. E isso é uma força motriz econômica, né?
enorme, gigantesca. Então, essa força motriz vai pressionar a indústria do amianto. Ó, eu preciso de mais amianto para fazer cimento e construir mais. A indústria do amianto, para crescer, ela vai cuidar menos dos seus ambientes internos, essa indústria. Com isso, você vai ter mais trabalhadores postos. Com mais trabalhadores postos, você vai ter mais efeito. Tá certo? Então, você toma decisões, ações, para cada nível desse. Cada nível desse. Então, para o efeito, você vai estabelecer ações indenizatórias, reconhecimento previdenciário, vai facilitar isso aqui, né? Para exposição, você vai botar normas de controle de saúde, vai exigir raio-x, espirometria e outros exames regulares do trabalhador. Você vai promover projetos de pesquisa que tentem desenvolver produtos com redução de amianto, né, que não usem tanto amianto. Você vai tentar reduzir a compra de amianto. Por exemplo, fazer casas com telhas alternativas. Lembram, né, aquelas telhas onduladas que são de amianto, cinza, né? E você pode, por exemplo, baixar o imposto sobre os fabricantes de telha de barro. E aí, com isso, você aumenta a vendagem disso, cai a vendagem das telhas de amianto. Né? Então, é esse tipo de coisa. Você toma ações de acordo com cada nível e é para isso que serve a matriz de Corvalán. O que mais que adveio aí, né, que veio com essas lutas pela saúde do trabalhador? Uma delas é a obrigatoriedade do mapa de risco em todas as empresas. Todo local que tem trabalhador, você é obrigado, a empresa, né, é obrigada a expor. Primeiro, fazer com que todos os seus funcionários conheçam o mapa de risco e expor para qualquer pessoa que entre ali. Então, se você é de fora e está entrando naquele ambiente de trabalho, você tem que ser visível a você o mapa de risco. O mapa de risco vocês já devem ter visto, principalmente em um hospital. Hospital privado sempre tem mapa de risco, que é uma figura como essa aqui, né? Isso aqui, então, é a planta baixa de um ambiente profissional qualquer. Tem aqui uma sala de produção, diretoria, cozinha, recepção e tal, depósito. Muito bem. Em cada ambiente desse, você está vendo umas bolinhas coloridas. Isso é o código de cor do mapa de risco. Ele é um código com duas escalas, né? Uma escala de cor e uma escala de tamanho desse círculo. Quanto maior o círculo, maior é o risco, e a cor é um tipo de risco diferente, né? São tipos de risco diferentes. Então você tem risco ergonômico, mecânico, físico, químico e biológico. Esse código é universal, então todos os mapas de risco que você encontrar por aí é sempre esse mesmo código de cor e o tamanho do sinalzinho também, né? Aqui, ó, tá vendo outros exemplos? São tabelinhas para exemplificar o que são essas cores, né, esses códigos. Então, risco químico, vermelho, aí envolve poeira, fumo, gases, vapores, névoa, blá blá blá. Físico, ruído, calor, frio, pressão. O marrom é biológico, ergonômico é amarelo e mecânico é o azul. Aqui também tem uma outra forma de ser mostrada aqui nessa planilha ao lado. Assim como a gente viu anteriormente em vigilância epidemiológica, existe um sistema que trata dos acidentes de trabalho, quer dizer, né, que trata, né, um sistema que recebe informações, acumula informações e eventualmente analisa essas informações de acidente de trabalho. Esse sistema, que é a Previdência Social, ele recebe a notificação através de um documento que é o CAT. O CAT
é a comunicação de acidente de trabalho. O CAT ele tem que ser feito em até 24 horas após a ocorrência do acidente de trabalho. E ele tem que conter o CID-10 da doença e a circunstância da ocorrência, local da ocorrência e algumas outras questões. Aqui tem um pedacinho do CAT oficial da Previdência Social. Muito bem, vamos lá, segue adiante. Mas o que acontece de verdade? Vocês já ouviram falar do que realmente acontece em relação à notificação, comunicação de acidente de trabalho? Bom, existe num Brasil como o nosso, não deixa de ser, né? Num país como o nosso, em que as pessoas têm muito medo de serem demitidas porque precisam do ganha-pão, tem uma questão financeira socioeconômica complicada, né, para a maior parte da população. Então o que acontece é uma pressão do empregador. O empregador bota uma pressão para você não fazer notificação, não exigir notificação. Porque ele não quer que você fique sem trabalhar. Motivo número 1. Segundo, ele não quer gerar notificação oficial à Previdência Social por causa da empresa dele, porque isso faz ele perder descontos. Então, o que é isso que eu estou falando? O que mais acontece? Acontece assim, uma subnotificação de casos leves e moderados. Então, essa tirinha aqui, essa figurinha, essa piadinha aqui embaixo, à esquerda, né, tá todo mundo na empresa doente ali, espirrando, tossindo e tal. E aí o chefe está falando com algum funcionário dele. Você não vem trabalhar porque ficou doente? Essa desculpa é velha. E está todo mundo doente lá. Isso é uma das coisas mais sérias que tem, porque você vai doente para um ambiente fechado, cheio de pessoas, a contaminação é certa, né? Mas o que acontece? Se o empregador faz muitas CATs por mês, por ano, ele pode, por exemplo, perder certificados de qualidade, né, os certificados ISO. Outra coisa que protege o trabalhador: se o trabalhador sofre um acidente ou tem uma doença do trabalho, doença profissional, que gera uma licença de mais de 30 dias, esse trabalhador ganha imediatamente estabilidade de 12 meses naquela empresa. E nenhum chefe, nenhum líder empresarial quer passar por isso, né? Fidelidade com o trabalhador. Ele quer poder demitir o trabalhador se ele quiser ou se ele precisar. Bom, o que mais? Se o afastamento é maior do que 15 dias, a conta do empregador, na verdade a conta é dividida entre a Previdência Social e o empregador. Então, com isso é para forçar a empresa a tentar evitar acidentes mais graves, né, com o seu funcionário. E, obviamente, aquilo que eu tinha falado para vocês, se o índice de emissão, né, de CAT por uma empresa é muito grande, essa empresa pode perder certos benefícios fiscais, né? Tem empresas que têm descontos fiscais, impostos, e elas podem perder esses descontos se elas tiverem muitas notificações de acidente de trabalho. Tá, essa aqui é uma figurinha com alguns dados de acidente de trabalho no país, são dados de 2013. Total de acidente de trabalho registrado naquele ano, em 2013, né? Mais de 700 mil. Desse total, a maior parte está ali na faixa etária de 25 a 35 anos, né? 240 mil. A maior parte ocorreu na região sudeste, depois na região sul, depois na região nordeste. E envolveu principalmente a indústria extrativa, a indústria de minério, tá? Indústria extrativa é a indústria de minério, que é uma dos setores de atividade econômica que mais gera acidente de trabalho. É extremamente perigoso trabalhar na indústria extrativa. Fabricação de produtos minerais, tá aí, ainda está nisso. Transporte e construção civil. O que eu ia chamar a atenção aqui? Sim.
Tá vendo esse número bem menor aqui no Nordeste? Existe uma questão aqui que isso não necessariamente é porque lá é mais seguro trabalhar. Porque a gente está trabalhando com números absolutos aqui. O que acontece é o seguinte: você só registra acidente de trabalho se o trabalhador é formal, tá certo? Se ele não tem carteira assinada, como é que você vai notificar aquilo? Se o cara não é um funcionário oficial daquilo, da sua empresa. Você está entendendo? E como tem muita informalidade no norte, no nordeste, você acaba tendo bem menos registros de acidente de trabalho lá. Então agora vamos àqueles exemplos que eu sempre boto no final da aula, uns gráficos legais para a gente poder visualizar isso tudo aí que a gente falou. Olha aí, isso é o coeficiente de mortalidade e a letalidade de acidente de trabalho. Típico e de trajeto. Típicos são as doenças, né, profissionais. E os de trajeto, no Brasil, de 70 a 2003. É uma série histórica, então, bem longa, mais de 30 anos. Muito bem, o que a gente vê aqui é o aumento da letalidade, depois uma queda aí a partir da década de 90, e uma queda contínua da taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade caindo, lembra que é a taxa de mortalidade, né? A taxa de mortalidade é o número de óbitos, nesse caso é um coeficiente de mortalidade, porque diz respeito apenas aos trabalhadores, né, que têm carteira assinada. Então, coeficiente de mortalidade é o número de óbitos pelo número de trabalhadores. E a letalidade é o número de óbitos por acidente de trabalho. Então, se uma está aumentando e a outra está diminuindo, e ambas têm no numerador o número de óbitos, a gente fica desconfiado que pode ter tido realmente alteração no número de óbitos, tá, ao longo desses anos. É claro que teve. Mas não parece ser esse o responsável por esse comportamento, como é que se diz? Antagônico aqui, né? Então a gente fica desconfiado dos numeradores. Né? Quem é que está no numerador desse aqui? É o número de trabalhadores com carteira assinada. Então, eu suspeito que esse número caiu porque o denominador cresceu ao longo desses anos. E isso é uma verdade, tá? Dos últimos 30 anos, nesses 30 anos aí, teve muita formalização do trabalho. Então, você teve mais trabalhadores com carteira assinada. Se você manteve mesmo número de óbitos por ano, então você vai ter um coeficiente em queda, né? A letalidade seria o contrário. Os acidentes de trabalho, quer dizer, né, o denominador nesse caso aí, que são os acidentes de trabalho, teriam diminuído. Então, menos acidente de trabalho, mesmo número de óbito, você tem uma letalidade maior. Mas Mário, diminuíram os acidentes de trabalho e continua morrendo gente? Então, o que significa isso? Significa que, teoricamente, se for isso mesmo, significa que você está conseguindo prevenir, evitar os acidentes de trabalho leves. Mas os acidentes de trabalho pesados ou mais graves, aqueles que têm alta chance de levar a óbito, esses continuam acontecendo. Então você teria tido uma redução ao longo desses anos aqui, uma prevenção melhor dos acidentes de trabalho leve, ficando com aqueles mais graves. Então isso seria uma boa explicação para essa figurinha aí. Isso aqui na verdade é a mesma coisa, mostrado na forma de uma tabela. Ah, não é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa, né? Letalidade e mortalidade. Mas é que ele também mostra aqui a incidência. Aqui ele mostra a incidência de acidente de trabalho. Então, é aquilo que eu falei para vocês agora, por último. A letalidade está aumentando porque o número de acidentes de trabalho está diminuindo. Certo? Paratibum. Bom, isso aqui é a taxa de incidência de acidente de trabalho, acidente de doença de trabalho, de 2003 a 2013, uma série histórica curta, 10, 11 anos, por trabalhadores segurados. Né? Então, a partir de 2006,
o governo começou a registrar por outros sistemas o acidente de trabalho, mesmo quando o trabalhador não era segurado pela Previdência, ou seja, ele não tinha carteira de trabalho assinada. Tá? Então, olha só esse gráfico interessante. Antigamente você tinha um número só, que era só os caras com carteira de trabalho, tá? Que a empresa fez CAT. Agora, a partir daqui, você tem dois números. Um em que você tem a continuação daquela linha anterior, que são só os trabalhadores de carteira assinada. Se você for... Isso aqui, então, seria... Ó, isso aqui tudo, ó. Opa, deixa eu voltar. Volta para o slide. Isso aqui tudo, ó, é o número de trabalhadores que teve acidente de trabalho em 2013 com carteira assinada. Se você for somar a esses também os que não têm carteira assinada, olha aqui como aumenta. Tá vendo? Então, se você só olha os que são segurados pela Previdência Social, os que têm carteira assinada, você não está vendo a realidade verdadeira do que são os números de acidente de trabalho, sacou? Vamos lá, taxa de mortalidade decorrente de acidente de trabalho, doença ocupacional, na Bahia, Nordeste e Bahia, Brasil, Nordeste e Bahia, de 2008 a 2012, uma pequena série histórica. Então está aqui em verde a Bahia, em azul o Brasil e o Nordeste em geral, Nordeste como um todo, em vermelho. Isso pode ter sido algum trabalho para mostrar como a Bahia está fora, está acima da média da sua região, né? Aqui a distribuição, ó, agora começa uma série de gráficos muito bacanas. Olha só esse. É a distribuição dos trabalhadores envolvidos em acidentes de trabalho fatais, segundo o grupo ocupacional. Veja bem, é um triênio, 97-99. Tem população coberta ou não coberta pelo INSS, não precisa olhar para isso agora. Olha realmente as diferenças grosseiras nesse gráfico. Só em São Paulo, acidentes fatais, tá? Então a gente tem aqui por grupo ocupacional. Então qual foi o grupo ocupacional que gerou acidentes de trabalho que mais mataram? Serviços e comércio, transporte e comunicação, em terceiro lugar a indústria. Por que isso, gente? Porque a indústria, ela não emprega mais tanto quanto ela empregava antigamente. A gente está saindo de um modelo, e isso foi uma coisa que Marx não previu, e também não tinha como ele prever, é que a indústria dominou a economia, sustentou a economia dos países durante muitas décadas. Durante um século, né, talvez. Mas esse panorama mudou. Hoje em dia, o setor econômico que mais sustenta a economia, que mais emprega, que mais gera o PIB, é o terceiro setor. Lembra o que é o terceiro setor? Lembra disso? A gente aprendeu isso na escola. O primeiro setor é agricultura e pecuária e extração. Segundo setor, indústria. Terceiro setor, serviço e comércio. Por ele ser o maior, ele também é o que mais mata. Setor de transporte e comunicação, blá blá blá, ok. Construção civil, agricultura, ok. Vamos lá. Distribuição de casos fatais também segundo tipo. Então, o tipo de acidente. Acidentes de transporte, homicídio, choque, esmagamento, explosão, queda. Pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui, choque, esmagamento, explosão, isso é principalmente da indústria. Né? São os acidentes com máquinas. Agora, homicídio é na rua. É no trajeto. Acidente de transporte é no trajeto. Vocês estão entendendo por que é uma questão extremamente complexa a saúde do trabalhador? Mais um, depois desse eu acho que ainda tem mais um. Se acidente de trabalho por tipo, com ou sem CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, ou seja, formalização. De 88 a 2013, está aqui a série histórica. Mas o legal desse... Tudo bem, tem aqui a partir de 2006, tem aquilo que eu falei para vocês, né, que começou a contabilizar os sem CAT. Tá, mas fora isso, o que eu acho interessante nesse gráfico aqui é mostrar como o acidente de trajeto passou a aumentar. Olha como ele está aumentando. Então, vocês já ouviram falar de empresas que estão contratando
e aí chega na entrevista do candidato à vaga e pergunta assim: onde você mora? Por quê? Porque eles querem as pessoas morando perto da empresa para evitar acidente de trajeto. Eu tenho um amigo lá de São Paulo que morava em Osasco, foi selecionado por uma empresa e a empresa falou: ó, você só vem trabalhar aqui se você se mudar. Então ele se mudou de Osasco para Jundiaí. Por um acaso são cidades vizinhas, mas de qualquer maneira ele teve que se mudar para Jundiaí e agora mora em Jundiaí, do lado, bem pertinho da empresa dele. Então isso é uma maneira da empresa evitar é, a emissão de CAT por causa do acidente de trajeto. Sacou? E se eu não me engano agora, para fechar, é o coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho, né? Segundo o ramo de atividade econômica. Aqui é só 2013. Então a gente tem transporte, extração mineral, ó, a maldita da extração mineral aí, ó, matando muito ainda. Construção, agricultura, indústria, comércio. A indústria lá no final, ó. Ó. Isso é segundo o ramo de atividade econômica. Isso aqui você pode encontrar, essa divisão de ramo de atividade econômica. Não vou lembrar onde que tem isso no governo. No Ministério do Trabalho acho que tem isso. Tá bom? Mais um daquela série lá da Bahia. Taxa de incidência de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. Então, na Bahia o número é mais alto do que o número médio do Nordeste. Então, provavelmente, realmente, isso aí faz parte de um material que tentou mostrar como a Bahia estava pior do que a sua região, do que a média da sua região. Isso aqui foi algo que eu mostrei antes, mas mostrado agora na forma de tabela. E deixo para vocês aí algumas perguntas para vocês refletirem sozinhos, eventualmente discutirem comigo ao fazerem contato comigo. Por que acidente e doença do trabalho ocorrem? A pergunta parece óbvia, né? Mas tudo bem. Tem outra pergunta derivada dessa. Por que elas ainda ocorrem? Quando eu digo ainda ocorre, o que eu quero dizer é o seguinte: por que não se solucionou? Ou seja, por que é difícil solucionar? Entendeu? Como é que a gente pode melhorar os números, esses números de acidentes de trabalho, eventualmente até mortalidade por doença do trabalho? Que tipos de ação, né, governamental fazem sentido nesse caso? Quais que não fazem sentido? Quais que são perigosas de se tomar porque afeta outros aspectos da sociedade? Então fiquem aí com essas questões. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que não tenha ficado muitas dúvidas, mas também, por outro lado, espero que tenha bastante dúvida, que é para vocês poderem perguntar e a gente sempre gerar bastante discussão. Ainda mais num assunto como esse, que é bastante complexo e que costuma gerar debates muito bons. Tá certo? Um abraço para todos vocês. Nos vemos na próxima aula, vídeo slides.